Eu sou o Rodrigo Greff e eu vou ajudar hoje a vocês no cumprimento das metas semanais com uma sugestão, de uma forma complementar de fazer recurso, fazer os resumos dos pontos. Tá? O curso tem metas semanais e aí, dentre as várias formas que vocês podem utilizar para fazer resumos, tem algumas que eu bolei no meu aprendizado, na minha preparação, e eu acredito que serão bem úteis para vocês. Primeiramente eu vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu fui 10 anos procurador da Fazenda Nacional e na metade desse caminho, mais ou menos, um pouco mais, eu resolvi voltar a estudar. E eu tinha uma facilidade para passar nas provas objetivas, mas acabava me enrolando nas segundas fases. E por conta disso eu acabei fazendo 3 vezes a segunda fase do concurso do MPF. Então tudo que eu vou passar para vocês decorre de muito erro e acerto, experimentação, já foi muito pensado. E hoje a gente vai trabalhar com a questão dos pontos. Vocês estão recebendo material do grupo 1, digamos assim, a ideia do curso é uma ideia de curso extensivo e por conta disso eu vou trazer hoje umas sugestões de como vocês podem fazer a organização desses pontos. Tá? Não significa que vocês não devam fazer assim, é só uma sugestão. Como vocês sabem, as matérias do MPF elas são divididas em pontos e os pontos são 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. Tem algumas matérias que inclusive há disciplinas diferentes dentro do que a gente chama de matéria. Então, por exemplo, tributário está junto com financeiro, consumidor está junto com econômico, ambiental está junto com administrativo. E além disso, vocês devem saber também, os pontos do MPF eles são distribuídos de forma a abranger mais de uma parte da matéria para cada ponto. Então, por exemplo, lá em Direito Penal, nós temos lá o ponto 1A vai tratar da parte geral, o ponto 1B vai tratar de algum crime do Código Penal e o ponto 1C vai tratar de um crime ou de algo previsto na legislação. O que eu vou sugerir para vocês hoje? Como vocês podem, a partir do momento que vocês receberem os materiais dos professores de conteúdo, como vocês podem colocar isso nos resumos de vocês. E uma das ideias que eu bolei na minha preparação foi o seguinte: pois bem, a gente sempre usava o Santo Grau, o pessoal chamava de resumão e tal, e aquilo era um negócio muito bagunçado. Eu passei muito bem classificado no 27º concurso na primeira fase e acabei me enroscando na segunda fase. E aí eu constatei que faltava um pouco de organização e faltava um pouco de aprofundamento no estudo para a segunda fase. Depois eu vou fazer uns videozinhos para vocês sobre dicas da segunda fase. E aí eu e um colega Joel Boco, a gente resolveu fazer o nosso Santo Grau, eu e ele. E aí a gente reorganizou os pontos com uma ordem lógica para o estudo, sem excluir nada, e a gente fez o nosso Santo Grau. E a partir disso, eu vi que tinha algumas formas melhores ainda de aprofundar isso. Então a primeira sugestão que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês vão pegar o programa do 20º concurso, ele está lá um arquivo em PDF, tá? Você vai lá, vai salvar ele, copiar e colar no arquivo do Word, e uma das alternativas é o seguinte: você pega todos aqueles pontos, e para cada um dos itens dentro do ponto, 1A, 2A, 3A, você vai dar 10 Enter entre um ponto e outro. Para que isso, Greve? Pelo seguinte, você vai pegar, a partir do momento que vai fazer o resumo, você vai fazer o resumo lá dentro dos pontos. E como é que você vai? Qual é a minha sugestão para que você faça isso? A minha sugestão é que você faça de forma manuscrita. Pô, mas por que isso? Dá para fazer no computador, que daí dá para atualizar e tal. A sugestão de fazer de forma manuscrita tem a finalidade de que você já vá se preparando também para a segunda fase. Isso é muito importante. Quando você está estudando e já está escrevendo, você aprende a fazer as frases objetivas, coisas nesse sentido. Quando a gente está só no computador, a gente sabe que pode deletar, substituir, voltar, corrigir. Então é muito importante. Então, primeiramente, os pontos 1A, 2A, 3A, eles estão todos embaralhados. Tá? Então você pode pegar, digamos lá, Direito Constitucional e Metodologia. Joga no arquivo, passou essa matéria. Você pode fazer na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, e aí 1A, 2A, 3A, 2A, 2B,
2C, da forma como está no edital. E a minha sugestão, que eu considero que é mais bem organizada, é a seguinte: você vai pegar e vai organizar de forma lógica as matérias constantes dentro dos pontos. Eu vou colocar no grupo do Telegram para vocês, eu achei aqui no meu computador. Eu tenho a forma que eu organizei com base no edital do 28º concurso. Eu vou colocar esse aí para vocês pelo seguinte, porque em constitucional mudou, acho que pouquíssima coisa, praticamente nada. Então vocês vão poder pegar aquele meu modelo para fins de fazer a organização de vocês. Tá? Não sei se vocês entenderam bem. Por exemplo, lá em constitucional vai ter a parte que a Débora chama de metodologia jurídica, depois vai ter tudo bem organizadinho, organização de Estado, direitos fundamentais e assim sucessivamente. Então os pontos vão estar correlacionados de forma a facilitar o estudo. Tá? Então essa é uma sugestão que eu vou dar para vocês. E aí vocês fazem o seguinte: coloca o ponto, dá o espaço, e você pode fazer o seguinte, nesse arquivo, pode fazer pautado, né, para escrever, pode deixar só o espaço. Tem gente que prefere colocar um caderno, recortar e colar o nome dos pontos, dando espaço. A minha sugestão é de 10 enter para cada item dos pontos. Tem matérias que vocês vão precisar um pouquinho mais de espaço, que são justamente constitucional, humanos e internacional. Eu considero que essas três, assim, tem muitos itens dentro dos pontos. Tem outras matérias que não vão necessitar tanto espaço, mas o objetivo é justamente que vocês criem esse resumo. Agora eu vou passar para outras matérias para que vocês entendam um pouquinho melhor. Essa forma de separar os pontos, então, por exemplo, lá na matéria administrativa e ambiental, o ponto 1A trata lá de, digamos, definição de ato administrativo. O ponto 1B vai tratar de uma outra matéria prevista na legislação de administrativo. E o ponto 1C vai ser ambiental. O objetivo de reorganizar de forma lógica os pontos do edital tem justamente a finalidade de que você, quando precisar revisar, você vai revisar isso por matéria. Eu considero que essa forma seja bem melhor. Se vocês preferirem deixar ele misturado como está, também vale, porque na hora do sorteio, lá na hora da prova oral, o que vai acontecer? O examinador vai sortear um ponto, né, digamos ponto 5, e vai ter, por exemplo, em administrativo e ambiental, vai ter itens de administrativo e de ambiental. Mas eu particularmente sugiro que vocês façam o estudo por matéria. Tá? Por matéria, separem os pontos, coloquem lá de forma lógica, eu vou postar para vocês. E assim, toda vez que vocês receberem o material durante a semana e se prepararem para fazer o resumo, aí vocês já vão ter aquele material separadinho. Uma sugestão é fazer o seguinte, é fazer a impressão de todos esses pontos de forma lógica por grupo, tá? Então, faz vai dar um encadernado lá de, sei lá quantas páginas, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E a partir do momento que vocês forem recebendo os materiais, vocês já resumem ali dentro. Ele vai ficar todo picado porque vai ser numa ordem lógica para estudo, mas depois esse material vai ser muito útil para vocês revisarem de forma rápida para a primeira fase, e vocês vão utilizar para revisar para a segunda fase. E, muito importante, para a prova oral, vocês vão ter todo o edital prontinho, tá? Que vocês fizeram. Então, essa parte de elaborar as coisas, fazer o resumo, sabe? Produzir é muito importante para o aprendizado. Faz com que vocês apreendam mais sobre o concurso, mais sobre as disciplinas. Além disso, na organização desses pontos, é muito importante que vocês verifiquem dentro dos pontos do concurso quais são aqueles pontos que a gente considera chave, aqueles pontos que estão em mais de uma matéria. Dou um exemplo. Em probidade administrativa, vai ter aspectos relacionados a constitucional, em probidade, vai estar dentro de administrativo, em probidade, vai estar dentro lá de processo civil, aspectos processuais civis. A Sandra cobrou na prova dela, lá na prova de processo civil, no 28º concurso, ação de improbidade. Então, sempre é uma matéria que é chave. Então, é importante que vocês, quando forem fazer o resumo, também já saibam exatamente quais são os pontos que vocês têm como coringa.
e assim o resumo serve para todos eles, tá? Então, nessa parte que vocês vão receber os resumos semanais, é muito importante que vocês já tenham uma estrutura para fazer o encaixe do material que recebeu do professor dentro dos pontos. Relembrando, você vai fazer um arquivo, essa é uma sugestão, se você gostar dessa sugestão. Você faz o arquivo por grupo, né? Por enquanto, nesses primeiros meses é só grupo 1, então vai fazer um arquivo lá, Direito Constitucional e Metodologia, vai fazer outro lá de Humanos e vai fazer outro lá de Eleitoral. A partir disso, a minha sugestão é que você organize esses pontos. Eu vou postar lá no Telegram para vocês uma ordem que eu criei, não significa que seja a mesma que o Ricardo vai passar para vocês, ou que o outro vai passar, mas é uma ordem que eu considerei lógica, dividida por temas, que facilitou o estudo, fluiu, fica mais fácil. Então eu vou postar aquilo que eu produzi em relação à constitucional, e aí vocês pegam, com base nisso vocês podem organizar, tá? Relembrando, você faz um arquivo por grupo, você vai lá, copia e cola, dá 10 enter para cada ponto, para ter um espaço para fazer manuscrito. A sugestão é que seja feito manuscrito. Se quiser fazer pautado, entre os pontos faz 10 linhas lá com espaço, copia e cola, copia e cola, copia e cola, aí fica tudo prontinho, tá? E a gente começa com o grupo 1. E assim vocês já têm uma forma de tratar bem todo esse material que está sendo recebido e de uma forma que vocês produzam. E esse espaço pequeno também ele tem um escopo de que vocês peguem o núcleo, tá? Eu vou passar em outros vídeos formas de como sublinhar, técnicas com cores especificamente, para sublinhar os resumos, para preparar os livros para revisão. Vai ter formas para utilizar nos códigos, nas leis, nos tratados, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com isso. Eu vou fazer agora também um outro vídeo para vocês relacionado aos pontos do concurso em si, e vou fazer também mais uma sugestão para que vocês façam o tratamento dos exercícios que vocês vão ter para resolver agora, e como utilizar outros exercícios e uma forma de controle e mapeamento para a pessoa se conhecer. Quando está estudando, aí vai vendo como é que você vai indo, você vai ter todo esse controle. Tá bom? Valeu e até a próxima.